Olha lá, continuando aqui, vamos continuar por mais um pouco de tempo aqui. Tópico de número 11, Israel, quem que escolheu? Isaías 49, 7. Israel é desprezada aos olhos das nações e dos reis da terra, mas depois de todos se inclinarão diante do Santo de Israel, que te escolheu. Louvado seja Deus, né? Então, hoje nós vemos aí, até os dias de hoje atuais é tão fácil já de compreender isso, que naquela época, quando o profeta falou a respeito disso aí, que Israel é desprezado aos olhos de todas as nações da terra, né? E todos os reinos, né? Da terra tem raiva de Israel. Até hoje é real isso daí, né? Você não vê aí, quando acontece alguma coisa aí, as pessoas, né, tudo cai matando em cima de Israel lá, todo mundo fica contra Israel, né? Só os Estados Unidos que tem parceria com eles lá, porque, né, Estados Unidos e algumas outras nações aí, né, que são aliadas, né? Mas é assim, né? Na realidade eles têm, mas ao mesmo tempo eles tudo é contra Israel. Tem tudo, povo, todas as nações da terra odeiam Israel, né? Só que tem uma coisa, no dia do Senhor Jesus, diz a Bíblia que eles todos irão dobrar o joelho diante do Santo de Israel. Deus vai fazer com que isso aconteça para provar que Israel são os escolhidos de Deus. Foi Deus que escolheu Israel. Louvado seja Deus, né? Tópico de número 12 diz assim: Estes escolheram os seus. Isaías 663. As escolhas dos ímpios é a violência. O que mata o boi é como aquele que fere um homem. Quem queima incenso é a mesma coisa dos que adoram ídolos, né? Então o que acontece é o seguinte: as escolhas dos homens, as escolhas das pessoas ímpias, né, no caso, eles são o tipo de pessoas que, para eles, tanto faz ele matar um boi, como degolar um cão, diz assim a palavra, né? É aquele que fere, né, um homem, é a mesma coisa para ele, não faz separação. Ele não tem sentimento, não tem, ele acha que matando o outro, né, na sua ira, no momento da sua fúria, né, que está fazendo alguma coisa, né. E os que queimam incenso, no caso lá na época lá de Israel, que tinha as oferendas de incenso, né, então eles fazem esse tipo de coisa e é a mesma coisa que está adorando um ídolo, sabendo que Deus, né, matou os filhos de Arão, né, os dois lá, exatamente por eles entrarem com incenso falso lá, falsificado, cheiro desagradável diante do Senhor, né? Então eles fizeram esse tipo de coisa e eles de repente foram derrotados e destruídos por Deus. Louvado seja Deus, né? 13. Escolheu Jerusalém, Zacarias 1:17 e 2:12. Né? O Senhor dos Exércitos escolheu Sião e Jerusalém. Então a palavra do Senhor nos diz aqui que foi o próprio Deus quem escolheu Jerusalém no meio de todas as nações da terra para ali colocar o seu nome eternamente, né? E Sião, a cidade celeste, né? Que descerá um dia ali para Jerusalém, também será a casa dos escolhidos, a casa de Israel e do Senhor dos Exércitos. Amém? Louvado seja Deus. 14. Servo que escolheu. Mateus 12, agora nós já vai entrar no Novo Testamento. Mateus 12, 18. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, porei sobre ele o meu espírito, para que os gentios anuncie aos gentios o juízo, né? Eu colocarei o meu espírito no meu servo, para que ele anuncie aos gentios o meu juízo, né? Louvado seja Deus. Então veja bem que quando Deus escolheu a Jesus, né? Ele diz assim: Eis aqui o meu servo escolhido, né? O meu amado. Jesus disse em suas palavras, né?
é aquele que me enviou, é que me ama, né? Porque eu vim dele, ele me ama, eu também o amo, né? E aquele que me ama amará meu Pai, né? Aquele que guardará minha palavra também me guardará. Aquele que eu estiver nele, ele estará em nós também, né? O Pai nele, eu no Pai, né? E, e eles em mim, aleluia. São todas essas passagens aí que Deus falou que ia dar ao seu amado, seu escolhido, para dar essa autoridade para os povos, para as nações, para as pessoas que aqui estão hoje testificando e falando deste amor sublime, deste amor verdadeiro, que é o amor de Deus para com a humanidade, né? Não podemos esquecer, lá em São João, capítulo número 3, número 16 do versículo, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não sofra, não, mas tenha a vida eterna, né? Louvado seja Deus. Então, Deus amou o mundo de uma maneira tal que nos deu o seu Filho bendito para que nós pudéssemos ser herdeiro das coisas de Deus, né? Então, esse escolhido de Deus, né, foi exatamente o servo amado, lá em Mateus 12, 18, né? Louvado seja Deus. 15, a causa dos escolhidos, né? Mateus 24, 22, que foram abreviados aqueles dias, né? Se não for abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, né? Então, a causa dos escolhidos de Deus, então é a causa, por exemplo, que sustenta a igreja hoje, né? Na terra, é a volta de Cristo, que diz assim: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por que Deus abreviou os dias? Que era para que as pessoas pudessem chegar diante do Senhor Jesus, aceitar a sua palavra, aceitar o seu sacrifício como testemunho, né, para a remissão dos nossos pecados e ter a remissão dos nossos pecados mediante o sacrifício dele na cruz. Então, quem crê, diz a palavra de Deus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Louvado seja Deus, né? Então, vamos continuar lendo para frente aqui, que a causa dos escolhidos foi exatamente Deus ter abreviado aquele dia, porque senão nenhuma carne se salvaria diante do Senhor, né? E seus escolhidos lá em Marcos 13, 20, que diz assim: nenhuma carne se salvaria, né? Que é a mesma passagem de Marcos lá e de Mateus, que fala a respeito se os dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Louvado seja Deus, né? Tópico 17, a escolha de Maria, né? A escolha de Maria. Maria, aquela irmã da Marta, né? Maria, oh meu Deus do céu. Maria é irmã da Marta, né? Que, que estava ali, com a Marta, no caso da ansiedade, ansiosa, né? Pelas coisas que estava acontecendo, né? Então o Senhor Jesus para ele: olha, uma coisa só é necessário que vos escolher. E essa escolheu a melhor parte, que foi exatamente estar ali ao lado de Jesus, ouvindo Jesus, né? Que a Marta reclamou: ô Senhor, manda que ela venha me ajudar aqui, minha irmã, eu estou aqui me acabando de fazer os serviços da casa aí, preparando comida. Certamente ela estava arrumando alguma coisa para eles comer, né? E ela na ansiedade lá e tal. E Jesus falou para ela: olha, uma coisa só é necessária. E essa escolheu, né, a melhor parte, que foi no caso de a Maria estar ali adorando ao Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, né? 18. Que tenham escolhido, João 13, 18, né? Nem todos os escolhidos são fiéis. No caso do Judas Iscariote, né? Que ele traiu a Jesus. Jesus escolheu os 12 discípulos ali para servir a ele, mas que aconteceu o seguinte, que esses, mesmo tendo sido escolhidos por Jesus, nem todos são fiéis, né, na casa do Senhor, né? Então, no caso do Judas aqui, ele cometeu essa atrocidade, né?
19. Não me escolhestes. João 15:16. Foi o Senhor Jesus quem nos escolheu, né? E vos nomeou para que vais e dê fruto, né? Então diz a palavra do Senhor: não escolheste vós a mim, mas eu mesmo foi quem vos escolhi, para que vos vá e procure dar fruto para o reino de Deus, né? Para que dê frutos para o reino de Deus. Glória a Jesus, né? E aqui nós temos ainda o tópico número 20, né? Escolheu, pois, irmãos. Escolhei, pois, irmãos, né? Atos 6:3 diz assim: a escolha dos diáconos para o serviço, né, da casa de Deus. Então, no caso lá, por exemplo, que na época que estava lá os discípulos, né, atarefados, os apóstolos, né, com uma quantidade de pessoas lá que se convertia, e eles tinham que estar dando um ensinamento da palavra de Deus e falando para eles de que maneira que eles convinha servir a Deus, e precisava de alguém para servir as viúvas, servir a massa das pessoas com os seus serviços, porque aí também vinham os serviços de que a palavra de Deus diz que todo o que tinha propriedade, que tinha coisa, vendia tudo, trazia o dinheiro e depositava ali perto dos discípulos para que fosse repartido a cada um segundo as suas necessidades. E eis aí o trabalho dos diáconos, dos presbíteros, né? Enfim, desses obreiros lá que fazia esse tipo de trabalho ali em Jerusalém e nas sinagogas e nas outras cidades vizinhas. Louvado seja Deus. 21. Contra os escolhidos de Deus, Romano 8:33, né? Então a palavra de Deus é assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará alguma coisa contra os escolhidos de Deus, né? Louvado seja Deus, nem o céu, nem a terra, nem o porvir, nem nada, nem a potestade, nem as majestades, nem nada. Ninguém jamais, nem os anjos, né, nem os próprios anjos jamais vai se tentar alguma coisa contra os escolhidos de Deus. Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem o justificou, foi Deus quem deu a autoridade na mão dele. A Bíblia nos diz que nós somos superiores aos anjos, né? Louvado seja Deus. No caso de Jesus, por exemplo, diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da, da da coisa da glória e da sua morte, né? Porque ele haveria que passar pelo pecado, então ele foi feito um pouco menor do que os anjos quando ele foi gerado. Os anjos são seres celestiais grandes, de estatura grande, né? Mas, em termos de serviço, né, para Deus, nós somos superiores aos anjos. Veja o que, é que foi dito para João quando estava na ilha de Patmos, lá quando João acabou de ver todas as coisas que estavam ali. Diz a palavra de Deus que João se jogou e se prostrou aos pés daquele anjo que lhe mostrava para adorar. O anjo catou ele pelo braço e fez se erguer e diz assim: não façais isso, eu sou o vosso conservo, né? Adorai só ao Senhor. Então veja que essa aí é a passagem do anjo, nem o anjo que se adorado. Agora nós vemos, hoje em dia, né, as pessoas aí fazem um bocado de estátua, colocado em vários lugares por aí para ser adorado, né? E as pessoas vão lá e adoram, né? Louvado seja Deus, pois nem os anjos que se adorado. Diz, não façais isso, somente ao Senhor Deus do céu o adorais, né? Aí tem os anjos aí, né, que são adorados também. Tem muitos altos por aí no Brasil. Eu viajando por esse Brasil afora, aí a gente vê bastante altos aí, né? Com alguma coisa lá em cima. Eu prefiro botar num lugar mais alto lá, para que toda a vizinhança da circunvizinha enxergue que ali tem, né, uma coisa ali naquele determinado lugar. Na época lá de Israel, eram os balaíns que ele falava, né? Os filhotes de Baal, né? Que era colocado ali naquele lugar para ser adorado, né? Tinha a estátua principal que ficava lá no templo central deles, né? Das nações, e aí, a partir daí, ia se fazendo a réplica, né? E colocando nos altos, nos morros, nos lugares altos, né? Para ser adorado. Será que tem alguma coisa semelhante por aí no mundo, ou aqui no Brasil, que vocês conhecem? Se tiver, cada um que examine as escrituras e veja o que é que está certo e o que é que está errado nisso daí, né? Louvado seja Deus, né? Então, vemos aqui, né, que se alguém é contra
as coisas de Deus, não adianta, porque se é Deus que escolheu, quem que vai tentar alguma coisa contra os escolhidos de Deus, né? Quem será contra nós, né? Se Deus é por nós, né? 22. Deus escolheu as coisas, né, desse mundo. Em 1 Coríntios 1:27 diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Então, quando as pessoas dizem assim, que os crentes e que isso, que aquilo outro, que o povo aí, que são um povinho, que são um povo louco, que são isso, que são aquilo. Mas a Bíblia diz aqui que Deus escolheu exatamente esse tipo de pessoa. As coisas loucas do mundo, Deus escolheu para confundir os sábios, né? E reservou exatamente para os humildes e simples, né, as coisas santas, né? Louvado seja Deus. Quem é que tem um privilégio, que tem um obreiro do Senhor, um servo do Senhor, dentro da igreja, um membro do corpo de Cristo, né? De um dia estar ali diante do trono do Cordeiro, né? Sendo coroado como rei e sacerdote para o Deus Altíssimo durante 1000 anos aqui na terra, né? Se não é simplesmente esses crentes humildes, mas tem que ser fiel, tá? Não pode ser falso cristão e muito menos pode ser falso obreiro, pregadores de mentira, mercenário que trabalha só pelo dinheiro, tá? Tem que estar preparado e salvo diante de Deus. Glória a Jesus por isso, né? Tópico 23, né? O que deve escolher? Em Filipenses 1:22 diz assim: vivei na carne e poder dar frutos, né? Então, no caso, por exemplo, de Paulo aqui, ele dizendo assim, olha, eu gostaria de partir e estar lá com o Senhor, que seria muito melhor. Agora, se o meu viver na carne, se durante o período que eu ficar aqui na terra, eu produzir algum fruto, né, de bondade para o reino de Deus, então é melhor que eu fique. Eu vou ficar mais uns dias aí até a hora que o Senhor quiser. E a mesma coisa também o servo de Deus, é a mesma coisa para mim, que estou aqui pregando para você esta palavra nessa hora, né? Então, enquanto eu estiver vivo, se eu puder abrir a minha boca e transmitir essa palavra e chegar até você, e você conseguir compreender que você tem que buscar as escrituras, tem que buscar os ensinamentos da palavra de Deus para que você salve da idolatria, da prostituição, de todos os vícios, todas as coisas ruins que os homens praticam e fazem aqui na terra, né? Não somente as fazem, mas consente os que fazem, assim diz a palavra do Senhor lá em Romanos, né? Que tem esse último versículo, vídeo meu que eu gravei aí, né? Então é assim. Agora eu te digo assim nesta noite: fica na presença de Deus, honra a Deus, né? Com a tua fazenda, com o teu bem, com o teu talento, com tua força, com tua sabedoria, com tudo aquilo que tu tem de melhor na tua vida, porque sabendo isso, que Deus um dia vai ser rígido, né? Para que você possa receber, né? E escolher, né? As casas de Deus. Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé e no reino de Deus. Amém? Então as escolhas de Deus é diferente das escolhas do homem, né? Os homens fazem as coisas ruins e Deus, né? Faz as coisas boas, né? Para que o homem possa viver na presença de Deus, sabendo, porém, que Deus coloca diante do homem. Olha, Deus tomou outra coisa não, Deus tomou o céu e a terra, né? Olha, eu tomo os céus e a terra, né, contra vós, em testemunho, né, contra vós, né? E também coloco diante de vós, né, proposto a vida e a morte, né? A bênção e a maldição. Escolhi, pois, a vida para que vivas, né? Tu e a tua semente, a tua descendência, né? Louvado seja Deus. Então, eu vou ficando por aqui nesta noite e que Deus possa te abençoar grandemente, né? E que esses poucos versículos da palavra de Deus que eu escolhi para falar contigo nesta noite, meu amigo, meu irmão, pessoa ouvinte, né? Se ele for te alcançar em alguma parte do mundo, em algum lugar aqui da terra, saiba que você é bem-aventurado, você está entre os escolhidos de Deus, tá? Porque as coisas não dependem daquele que quer, nem do que corre, mas é de Deus que se compadece, né? Louvado seja Deus. Se você quer ser um escolhido de Deus, você tem que fazer só uma coisa. Fazer igual fez os discípulos, Pedro, Tiago e João, né? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem, né? Louvado seja Deus.
Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus.